Oi, gente, bom dia. Eu não vou perguntar se está com frio, porque eu sei que você está, né? Todo mundo com frio. E é interessante, né? Porque quando a gente olha assim o povo nessa época, é tudo meio cinza, meio escuro, meio fica aí parece que dá uma depressão, né? Não fica nada colorido, né? Tem um vermelho ali, outro ali, tá um verde lá em cima que eu vi, então, mas um amarelo ali, ó, que chama a atenção. Muito bom ver vocês aí, né, coloridos aí hoje neste dia. Sejam todos muito bem-vindos. A gente retorna depois de um domingo passado, que foi realmente memorável na nossa história, na vida da nossa igreja. Se você não esteve, eu gostaria muito que você buscasse descobrir tudo aquilo que aconteceu domingo passado. Nós lançamos aqui a campanha do Novo Amanhã, não é? E pensando naquilo que Deus ainda vai fazer na vida desta igreja, a maneira como Deus vai continuar escrevendo a nossa história e como Deus vai nos usar para a construção desse novo amanhã. Mais especificamente, lançamos a campanha do novo local que nós vamos ter, não é? As nossas instalações precisam ser melhoradas, precisam ser modernizadas, e a ideia é que ali no terreno que nós recebemos de presente de Deus, a gente possa fazer isso. Então, por favor, se você não esteve domingo passado, procure descobrir o que aconteceu, procure se envolver, procure se inteirar, não é? E se participar ativamente daquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Nesse mês de julho, entrando então no assunto de hoje, nós vamos continuar a falar sobre servir, por conta do tema do ano de 2019, que você lembra, é para servir. Esse é o tema de 2009, para servir. Agora, nós vamos falar do serviço, de sermos servos, de trabalhar nessa área de deixar Deus nos usar na vida de outras pessoas. Nós vamos falar sobre isso, mas neste momento dentro do viés da mordomia. E eu explico. Quando você serve como um bom mordomo de Deus, a sua vida agrada a Deus e traz relevância ao próximo. Porque assim, servir dentro da perspectiva própria não necessariamente é serviço. No momento que eu acho que eu estou servindo você, mas aquilo que eu estou fazendo não faz a mínima diferença na sua vida, não necessariamente é disso que estamos falando na palavra de Deus, e não necessariamente é disso que Jesus tinha em mente quando pensou no modelo de igreja que representaria quem Ele é. Então, precisamos servir de forma que Deus seja honrado e a sua vida agrade a Deus, trazendo relevância por meio desse serviço. Essa será uma minissérie que a gente está chamando de 3 mensagens, que começa hoje, não é? Eu vou pregar esse mesmo sermão hoje à noite, não é? E o nome da nossa série é Mordomos. E o título da minha palavra de hoje é A Deus o que é de Deus. A Deus o que é de Deus. A parte que me cabe neste dia, que na verdade é o assunto do dia, é apresentar a vocês a verdade bíblica que afirma o seguinte, que eu não tenho nada, eu e você não temos nada. Tudo em minha vida ou é ou vem de Deus. Eu vou bater nessa tecla. Esse é o meu único ponto a bater hoje, não é? Tudo pertence a Deus. Aliás, como o Dani falou mais cedo, nem nós mesmos somos de nós mesmos. Quer dizer, eu não sou nem de mim mesmo. Eu não me pertenço. Não é? Eu queria que você olhasse, nós vamos olhar vários textos, mas esse especificamente, 1 Coríntios 6, 19, 20a, que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos,
Vocês foram comprados por alto preço. E aí o texto continua. O nosso corpo, os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos dons, o nosso tempo, as nossas posses, a sua casa, o seu carro, seus bens, tudo pertence a Deus. Tudo. Isso não é uma frase de efeito, que a gente diz, tudo é de Deus. Não, caia na real, nada é seu, nada é meu, tudo pertence a Deus. Não temos como ser donos de nada, não temos direito a nada. O que somos então? Segundo a Bíblia, somos mordomos. Deus nos deu, desculpe, Deus nos deu a responsabilidade de administrar o que pertence a Ele. Deus nos deu esta responsabilidade. Em sentido amplo, mordomia envolve o uso sábio, fiel e abnegado da vida. Mordomia envolve o uso fiel, sábio e abnegado da vida. Olha, eu fiz não ficou com jeito de gráfico, mas eu queria que você acompanhasse isso que eu vou colocar na tela agora. Veja bem, pode pôr lá comigo? Deus nos constituiu mordomos de toda a sua criação. O verso, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, Ele a confiou ao homem. Salmo 115, 16. Então Deus nos constituiu mordomos de toda a sua criação, porque Ele confiou a terra ao homem. Sendo Ele mesmo o Senhor de tudo, então Deus nos constituiu mordomos de toda a criação, sendo Ele mesmo o Senhor de tudo. Diz a palavra de Deus, Salmo 24:1, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Inclusive a terra que Ele confiou para a nossa administração pertence a Deus. E Ele confiou aos homens o domínio da sua criação. Então, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1:28. Além disso, Ele requer que cada um exerça a mordomia com fidelidade. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados, ou administradores, ou mordomos, é que sejam fiéis. 1 Coríntios 4, 1 e 2. E vamos fazer isso cientes de que um dia prestaremos conta a Ele por tudo que fizermos. Tudo que fizermos, vamos ter um dia que prestar conta para Deus. Assim, Romanos 14, 12, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Vou juntar tudo. Deus nos constituiu mordomos de toda a sua criação, sendo Ele mesmo o Senhor de tudo. Ele confiou aos homens o domínio da sua criação e requer que cada um exerça a mordomia com fidelidade, cientes de que um dia prestaremos conta a Ele por tudo que fizermos. Bom, isso aqui é o resumo da minha palavra de hoje. E eu queria falar então um pouquinho dessa palavra mordomia e da palavra mordomo. A palavra mordomia, você já ouviu isso ano passado, quando falamos dessa mesma série, não é? Mordomia vem do latim, major domus, não é? Major é principal, domus casa, assim sendo, o mordomo é o principal administrador da casa do seu senhor. 1 Pedro 4, 10 e 11 diz o seguinte: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o conforme
faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, mordomia é administração, e mordomo quer dizer, literalmente, econômico, aquele que é incumbido de dirigir a casa, administrar a casa. Então, mordomia é administração e mordomo é o administrador. Basicamente é isso. É aquela pessoa a quem é entregue tudo quanto o Senhor possui para o cuidado, para ser cuidado e para ser desenvolvido. Então, você olha na Bíblia, você vai ver que não só as terras, dinheiro, joias e bens, mas o mordomo cuidava inclusive da esposa, dos filhos do Senhor. O mordomo cuidava da reputação do Senhor. O mordomo cuidava da vida, preservar a vida do Senhor. O que nos faz pensar que essa ideia de mordomia é uma ideia ampla, séria, e deve ser considerada com bastante atenção pelos filhos de Deus. A Bíblia ensina por preceitos e exemplos o seguinte, que somos mordomos de Deus, e Ele nos confiou a administração de bens, dos bens que existem e do poder que lhe pertencem. Bens e poder que pertencem a Deus foram confiados a cada um de nós. O universo pertence a Deus, e aí diz lá, Gênesis 1:1, você conhece? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, de modo específico, e sob a perspectiva da palavra de Deus, da criação, o solo que nós pisamos pertence a Deus, os minerais pertencem a Deus, os tesouros que a terra esconde, que o mar esconde, pertencem a Deus. Tudo que a terra produz, toda a vida animal, tudo pertence a Deus. E é bem interessante, porque depois de ter completado a obra da criação, Deus colocou o homem num jardim aprazível e lhe confiou todas as coisas criadas numa conversa. É bem interessante que se você olha lá em Gênesis, né, você vê que Deus chama o homem para uma conversa e diz, olha, cara, vou dizer por que você veio. Vou dizer para que você está aqui. Não é? E ele fala, olha, você veio aqui para ser o mordomo de tudo isso que foi criado para você. Não é? E você vai trabalhar aqui, você vai se envolver com isso, você vai dominar isso aqui. E atente para o fato de que Deus nunca entregou títulos de propriedade para o homem. Deus conservou a propriedade para si mesmo, como Criador. Ele nunca disse para ele, olha, isso aqui está aqui, está aqui a escritura, tudo é seu. Não, ele simplesmente deu a administração. A missão que o homem recebeu foi de um mordomo, de um administrador. O homem só poderia ter direito de propriedade sobre aquilo que ele pudesse criar. Como nunca jamais foi capaz de criar qualquer coisa. Então, tudo o que o homem pode fazer é utilizar-se das coisas criadas. O homem só conseguiu adaptar. O homem só conseguiu combinar forças, juntando elementos criados por Deus. O homem dominou o conhecimento até que bem, né? Esses dias a gente estava aqui no encontro do V12, eu lembro que o pastor Ebenezer falou assim, olha dentro dessa sala aqui, desse local, quantas coisas o homem dominou, não é? Tecnologia de fazer celular, tecnologia de fazer lâmpada acender, tecnologia de fazer, como é o nome disso aqui? Acrílico, tecnologia, olha a roupa, minha roupa é azul, não, cinza. A caneca é azul mesmo, mais ou menos azul, né? Então, tecnologia, nós dominamos as coisas, não é verdade? Aquilo que foi pedido para o homem, até que o homem fez bem, né? Mas veja bem que ele não criou nada.
O que o homem fez foi combinar coisas, descobrir coisas, combinar da maneira correta, não é? Adaptar e fazer alguma coisa a partir daquilo que já estava criado. O próprio homem pertence a Deus, como nós vamos ver a seguir, não é? O homem pertence a Deus por direito de criação. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. O homem se tornou ser vivente a partir de uma ordem de Deus. A gente não tem domínio sobre nada, a gente não estaria aqui nada se Deus não quisesse. O homem pertence a Deus por direito de criação. Eu pertenço a Deus porque Ele me criou. Se eu crio qualquer coisa, aquilo é meu, né? O homem pertence a Deus por direito de preservação, porque além de ter sido criado, o homem não consegue se autopreservar. Ele é antes de todas as coisas, e nele, o que diz o texto? Tudo subsiste, Colossenses 1,17. Você está ali, está lá, não é? Ele é, falando de Jesus, né? Antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, inclusive cada um de nós. Deus não somente nos criou, mas também nos sustenta na sua providência. Deus não criou o mundo e abandonou o mundo à sua própria sorte. Pelo contrário, Ele está profundamente interessado em tudo que passa entre os homens. Deus vai acompanhando o desenrolar da história e vai orientando cada um de nós para que os propósitos dele sejam atingidos, que são propósitos eternos, sejam atingidos. E quando você perde essa perspectiva, é muito triste, porque aí você começa a viver só para o seu mundo, para a sua vida. E você perde a perspectiva daquilo que o mundo representa, do que Deus representa, daquilo que deu, da ideia original. E você olha simplesmente para o seu mundo. Cuidado, para você não diminuir aquilo que Deus quer de você, ou aquilo que Deus quer do mundo, pensando só em você. Não for um Deus sustentador do universo, esse mundo estaria arruinado. Não for um Deus que tivesse interesse em manter o universo, a minha vida e a sua seria uma impossibilidade. No momento que Deus parar de nos sustentar, acaba tudo, completamente, dependemos completamente dele. O homem pertence a Deus também por direito de redenção, o homem pertence a Deus por direito de criação, o homem pertence a Deus por direito de preservação, e o homem pertence a Deus por direito de redenção. Diz o texto de Tito 2,14, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particular seu, dedicado à prática de boas obras. Fomos criados para glorificar a Deus por meio da vida que vamos viver. É para isso que Deus nos criou. Deus não criou para viver para mim mesmo. Deus não criou você para viver para você mesmo. Deus criou você para glorificar o nome dEle pela maneira como a gente vive. Mas o pecado nos desviou deste alvo. Então era preciso urgentemente que Deus o restaurasse e nos libertasse do pecado. O pecado que imediatamente, no momento que ele entrou na vida do homem, separou o homem de Deus. A remissão veio por pura iniciativa de Deus e se deu na morte e ressurreição de Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente por nós. A iniciativa da redenção partiu de Deus, não partiu de mim, não partiu de você. E é Ele que deu sustentação ao plano de redenção e garante a nossa salvação. A nossa salvação está garantida pelo poder e pela força que há no nome de Cristo. O meu nome só pode estar escrito no livro da vida, porque Deus sustenta a palavra dEle e não volta atrás naquilo que Ele disse que ia fazer. Você só pode ter certeza de salvação porque Deus sustenta a palavra dEle. Ele dá sustentação ao plano de salvação.
O homem pertence a Deus porque não pode fazer nada por si mesmo. Você não pode fazer nada por você mesmo. Nós somos miseráveis e não temos capacidade de fazer nada. A nossa única opção é depender de Deus e viver segundo os princípios de proteção dele. Como disse o apóstolo Paulo, o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Portanto, foi de Deus que recebemos a nossa vida, de Deus que recebemos tudo o que temos. Foi de Deus que recebemos tudo que há ao nosso redor. E no momento que Deus nos coloca neste mundo, Ele nos coloca também como responsáveis por estas coisas que Ele nos dá. E isso vai acontecer até quando Deus quiser. Enquanto Deus quiser, seremos mordomos. E é interessante que o Evangelho gera mordomos. O Evangelho cria mordomos. O Evangelho é muito mais do que um ticket para o céu. O Evangelho é muito mais do que simplesmente você pensar que um dia você vai para a eternidade. O Evangelho é o poder sobrenatural de uma mensagem que muda não somente o destino da pessoa na eternidade, mas também muda o coração e a mente da pessoa aqui e agora. Preste atenção nisso. O Evangelho é o poder de Deus sobrenatural, é o poder sobrenatural de Deus que entra em mim e muda a minha mente, muda o meu coração. O Evangelho transforma mais do que o relacionamento da pessoa com Deus, aproximando a gente de Deus, mas transforma o relacionamento dessa pessoa com tudo, com o próximo, com a criação. E aí nós começamos a entender por que devemos cuidar de tudo, por que devemos entender que a nossa vida ela só tem a perspectiva correta se ela for vivida do ponto de vista de Deus e do desejo de cuidado que Deus tem para com o mundo. O Evangelho, que é poder de Deus, faz eu entender a minha missão, a minha vocação, a razão pela qual eu levantei hoje de manhã. O Evangelho dá sentido à vida. Evangelho, você não é salvo simplesmente para um dia ir para o céu. Você vai para o céu, mas até chegar ao céu, você tem que viver dentro da perspectiva de Deus. Essa é a razão porque a evidência mais confiável de que uma pessoa se converteu é que ela começa a usar de maneira inteligente, ela começa a buscar maneiras inteligentes, capazes, bem orientadas, de usar o seu tempo, de usar as suas habilidades. Ela começa a colocar ordem na vida, de usar o seu dinheiro, de colocar os seus bens diante de Deus da maneira correta, usando princípios para servir. O indivíduo que entregou a vida a Jesus e quer mostrar a evidência disso, começa a se apropriar da ordem que é oferecida por Deus para a própria vida. E aí a minha vida começa a entrar em ordem, porque eu começo a organizar o meu tempo, organizar os meus bens, organizar a capacidade que eu tenho de influenciar pessoas, a capacidade que eu tenho como pessoa, e eu vejo razão de ser para aquilo, para paternidade, para ser marido, para ser pastor, para ser vizinho, para ser amigo, para ser uma pessoa. O indivíduo que entende quem Deus é e o seu papel, se engaja no projeto de Deus de restauração do mundo. Quando uma pessoa começa a usar diligentemente
tudo que tem para servir, ela começa a propagar o Evangelho, servindo pessoas como um verdadeiro mordomo. Ela mostra quem realmente ela é, mostra a identificação com Cristo. A única razão por que Jesus veio só para servir. E essa identificação com Cristo se dá aí. Mostra o valor que o Evangelho tem, que as boas novas têm. O pecado nos torna egoístas, desperdiçadores de tudo que temos e tudo que fazemos, tudo que somos. Nós desperdiçamos tudo. O indivíduo sem Cristo se alimenta do caos, porque essa é a ideia do diabo. O diabo quer destruir a tua vida, a minha vida. Então ele dá o combustível do caos. E o indivíduo sem Cristo se alimenta do caos. E aí a vida desta pessoa é destruída. Agora, à luz do Evangelho, o combustível que o Evangelho representa, que é poder de Deus, de transformação sobrenatural da parte de Deus, nos ajuda a perceber que conhecer a Deus é infinitamente mais importante, mais valioso do que simplesmente usar a vida, o meu tempo, o meu dinheiro, as coisas que eu faço do meu jeito. Então, no momento que eu entro com a luz do Evangelho, quando eu entro o Evangelho na minha vida, isso dá sentido para a minha vida. Vocês estão entendendo que eu estou falando a mesma coisa desde que eu comecei? Eu estou só repetindo a mesma coisa? Esse é o meu ponto. Só temos um ponto. Em um certo sentido, a disciplina da mordomia é o centro de todas as outras disciplinas espirituais. Se não somos bons administradores do tempo, se não somos bons administradores dos recursos financeiros, se não somos bons administradores dos talentos, é muito provável também que tenhamos muita dificuldade com a oração, com a leitura da palavra e outras disciplinas espirituais, porque estas coisas não fazem sentido sem as outras. Essa dicotomia, vida espiritual e vida, tão pregada, tão apregoada, por muitos, não é compatível com a palavra de Deus. Isso aqui é vida espiritual. Isso aqui é a vida real. Isso não existe. Só tem vida. E vida, toda ela é espiritual. Só temos uma vida e toda ela pertence a Deus. Toda ela pertence a Deus. E a vida deve ser administrada de uma só perspectiva, de um só jeito de ser. Uma das passagens clássicas sobre mordomia é a parábola de Jesus a respeito dos talentos, que está lá em Mateus 25, você pode ler isso, é um texto mais longo. Você vai lembrar que nessa parábola, o Senhor recompensou, os talentos foram dados, cada um foi multiplicando, usando os talentos, você lê lá depois. O Senhor recompensou aqueles que administravam bem os recursos, que Ele entregou ao cuidado deles, e puniu o que não fez bem isso. Embora haja muitas coisas que poderíamos dizer a respeito dessa parábola, muitas aplicações a serem feitas ali, um fato fica evidente. Os que foram considerados mordomos fiéis foram intencionais e disciplinados no uso dos recursos que Deus tinha confiado a eles temporariamente. Deus, então, tem prazer na mordomia exercida com disciplina, com intencionalidade. Somos mordomos de tudo. Temos mordomia do tempo, podemos remir, valorizar, planejar o nosso tempo. Temos mordomia dos pensamentos, pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas que têm valor, pensar como Cristo. É isso que a Bíblia diz. Temos mordomia do corpo, tratar o corpo com respeito. Temos mordomia das palavras. A palavra nos ensina que devemos ter palavras agradáveis, palavras verdadeiras, palavras edificantes. Temos mordomia das influências. Aí você vai para o bom testemunho. Temos que ser referências da presença de Deus na cidade. Temos mordomia dos bens materiais e dinheiro. Lembrando que
Deus é dono de tudo, e a capacidade de adquirir bens e dinheiro vem de Deus. Você não tem habilidade alguma de fazer nada por você mesmo. E nós não devemos tratar como se fôssemos eternos, pois em si, não é, a vida tem duração limitada e os bens materiais não valem absolutamente nada, se não forem usados dentro da perspectiva correta, que é a perspectiva de Deus. E eu quero abrir aqui um parênteses para ir terminando a minha palavra, que é uma conversa um tanto quanto delicada, porque a gente não pode falar de mordomia sem falar de dinheiro. E dinheiro é um assunto delicado, especialmente para quem não tem uma perspectiva boa a esse respeito. A fim de lembrar ao ser humano que Deus, que Ele é a fonte de todas as coisas, Deus instituiu o sistema de dízimos e ofertas. E eu quero falar isso com muita tranquilidade e simplicidade, porque isso para mim não é um assunto muito complicado, biblicamente falando, para mim. Deus instituiu o sistema de dízimos e ofertas. Isso não foi uma ideia de uma igreja, de um pastor ou de uma religião. Um marco prático, para mim, esse sistema é um marco prático que nos lembra que Ele é dono de tudo e que somos apenas mordomos dos recursos que recebemos. Vou diante de Deus cada vez que tenho que separar os dízimos e as ofertas. Quer dizer, no momento que eu separo aquilo que eu vou entregar para Deus, automaticamente eu tenho que ir diante de Deus. Não tem outro jeito. Se eu vou pegar aquilo e vou dar para Deus, eu tenho que ir diante dele. Então, cada vez que eu tenho que separar dízimos e ofertas, eu vou diante de Deus. Era isso que Deus queria. E aqui é importante saber que a entrega voluntária de recursos financeiros a Deus é uma maneira clara de também expressar louvor e adoração a Deus. No momento que eu separo e entrego, eu dou uma resposta de fé e confiança à palavra de Deus. Dou uma resposta de gratidão ao que Deus fez por mim. Sempre. Está envolvido sempre no processo. E aqui, eu quero deixar isso bem claro, eu não me prendo à referência do padrão dos 10%. Tá bom? Mesmo gostando bem dessa referência, porque eu acho que ela é fácil e prática. E o que eu penso, pratico e recomendo é que 10% deveria ser uma referência mínima. A questão é que muitos cristãos não compreendem a importância da contribuição financeira dentro do reino de Deus. Alguns questionam a prática dela nesse nível, ou seja, a partir do Novo Testamento. Apesar da palavra ensinar que dízimos e ofertas e contribuições são formas de honra, de adoração e demonstração de respeito a Deus, nem sempre as pessoas pensam assim. Provérbios 3, 9 e 10 diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, seus barris transbordarão de vinho. E nós precisamos entender, então, a importância dessa parte do nosso relacionamento com Deus, especialmente quando entra dinheiro na jogada. Porque parece que tudo vai bem na minha relação com Deus, até no momento que entra dinheiro na jogada. No momento que entra dinheiro na jogada, muitas pessoas têm uma chavinha e essas desligam. Porque conseguem separar vida espiritual de vida. Tem uma coisa que tem a ver com a outra. Então isso aqui é coisa
da igreja, isso aqui é minha vida, e as coisas da igreja são de um jeito, e aqui na minha vida ninguém tem nada a ver com isso. Então essa chavinha desliga, não é? Então, eu tenho que parar, gente. Se você quer ter controle, não controle, vou usar outra palavra. Se você quiser ser intencional na maneira de administrar a sua vida, como na parábola dos talentos, você tem que parar um pouquinho para pensar como é que funciona a sua relação com Deus. Se a sua relação com Deus não é parcial e comprometida. Será que nas entrelinhas não é isso que acontece? Será que não é possível acontecer de eu pensar assim: Senhor, com facilidade eu vou te entregar o meu coração, com facilidade o Senhor recebe o meu louvor, as minhas mãos estão levantadas diante de Ti. Com facilidade eu dou a minha gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Mas, Senhor, não conte com o meu dinheiro, porque tenho reservas a esse respeito. Esse assunto não cabe bem para mim. Toma conta de tudo, mas deixa essa parte. E é aqui realmente uma questão de fé. Essa fé não pode se subordinar às dúvidas do seu coração fechado. Quando você entrega dízimos e ofertas, você alinha a sua atitude e a sua ação aos princípios universais originados em Deus, que é o grande doador. Porque Deus é o doador do universo. Então, quando eu faço a mesma coisa, eu alinho o meu coração ao coração de Deus e confio nele. O dízimo e ofertas reflete a mesma natureza altruísta do nosso Criador, do nosso provedor. Existe sim algo diferente, sobrenatural envolvido aqui, porque o sábio de Provérbios 3 observou que celeiros cheios e barris transbordando tinham relação com esse coração generoso. Gente que se alinhou a Deus nessa área. Provérbios 3, você sabe que Provérbios não é um livro de promessas. Provérbios é a descrição do sábio observando a vida. E ele diz: olha, gente assim tem celeiros cheios e barris transbordando. Vocês estão vendo que isso não tem nada a ver com lei, Velho Testamento? Eu não desejo entrar aqui nessa discussão, é quase uma armadilha. Nessa discussão de se isso se aplica hoje, se não aplica hoje. Isso aí é uma armadilha. Esse é um assunto que não cabe hoje em dia, porque é oriundo da lei. Tem muita gente que diz isso. Ou vem da liturgia do Antigo Testamento. Eu nem entro nessa questão se a gente percebe claramente o ensino sobre o assunto vindo de Jesus direto. Talvez a gente deva abordar isso num painel, uma hora, né? Fazer um painel com os pastores aqui e conversar sobre isso. A conversa aqui hoje gira em torno da compreensão prática da localização do nosso coração. Na verdade, da localização do nosso tesouro, porque a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, a conversa hoje gira em torno da compreensão prática da localização geográfica do nosso tesouro, do nosso coração, e de uma compreensão do que é integridade. Pois a igreja é uma entidade, uma sociedade que não vive de ar, quando ela é a sociedade. Quanto ao tesouro, eu tenho a dizer o seguinte, que sua vida e relação com Deus se expressa e é medida pelo termômetro do seu desprendimento e da sua alegria nas suas contribuições. Vou repetir. A sua relação com Deus se expressa e é medida pelo termômetro do seu desprendimento e alegria nas suas contribuições.
Me diz como é que é a sua relação com Deus, eu vou dizer por meio das suas contribuições. As suas contribuições localizam o seu tesouro e o seu coração. E quem faz a leitura do local não é o pastor. E mais ninguém. Quem faz a leitura do local é Deus. Deus, Ele olha onde está o seu tesouro e vê onde está o seu coração. Quem faz essa observação é Deus. Porque Ele é o único capaz de encher os celeiros depois, a partir de um julgamento certo da sua atitude e do seu coração. Agora, em relação à integridade, eu tenho a dizer que aqueles que simplesmente fazem vistas grossas para o fato de que podem usufruir sem participar, têm problemas sérios de integridade. E eu falo isso com muito carinho e muita simplicidade. A pergunta para você é: o que eu devo pensar? O que você pensa de alguém, quem sabe alguém na família? A gente sai, vamos para o restaurante, vamos comer uma pizza, né? Ele senta lá com você, usufrui ali da pizza, come, etc. E tal, né? O que você pensa desse seu parente, hipoteticamente, que escapa de dividir a conta corretamente, toda vez que se encontra com os amigos, com os parentes, repetidas vezes? Você só fica olhando, né? Ele fala: deixa que eu faça a conta. Ele dividir por 10, divide por 9, e ele fica fora. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. O que você pensa de alguém assim? Eu penso: desculpem, essa pessoa não é honesta. Ela quer levar vantagem, não é íntegra. Então a questão não é nem teológica. Se isso faz bem para o Velho Testamento, é do Velho Testamento, do Novo Testamento. Eu quero dizer para você que participar de tudo e não contribuir com nada é uma questão de integridade, de caráter. Para aqueles que podem contribuir e não fazem, escondidos em desculpas teológicas esfarrapadas. Eu não estou dizendo que aquela pessoa que não recebe e não participa. Eu estou dizendo aquele que pode, mas fica arrumando desculpa para não fazer. Para mim isso é uma questão de integridade. Ocupar um espaço, ocupar um local, podendo e não participando. Você está entendendo? Ser mordomo é dar a Deus o que é de Deus. Ou seja, tudo, sem restrições. Começa pela nossa própria vida. Ser mordomo é reconhecer que tudo é dele, nada me pertence, nem eu mesmo. Talvez haja alguém aqui hoje que ainda não entregou o coração a Jesus. E eu queria concluir a minha palavra conversando com você. Mordomia começa quando eu entendo que a primeira coisa que eu devo fazer é colocar ordem na minha vida, colocando o meu coração diante de Deus, dizendo: Deus, recebe o meu coração, assuma o comando da minha vida. Mordomia começa quando, depois disso, eu então submeto tudo que eu tenho a Deus e vou viver da maneira correta, confiando na palavra de Deus, da maneira como as coisas devem ser, entendendo que eu não sou dono de nada e simplesmente vou obedecer. E a analogia dos celeiros cheios se dá em todas as áreas, não só na financeira. Então curva a sua cabeça, vamos orar. Talvez haja alguém aqui hoje que ainda não entregou seu coração a Cristo. E se você não fez isso ainda, eu gostaria de convidar você nesta decisão. É muito simples o que você tem que fazer, é dizer: Deus,
Na verdade, não sou nada, não sou ninguém. Me arrependo dos meus pecados e entrego meu coração a Jesus. Vou pedir para as pessoas não andarem agora, por favor. Esse é um momento muito importante. Vou pedir para você parar onde você está, se você já entregou seu coração a Jesus, e orar por as pessoas que aqui estão. Por favor. Então, se há alguém aqui hoje que ainda não entregou o coração a Cristo e gostaria de fazer isso agora, gostaria que você fizesse um sinal com a mão, dizendo: pastor, eu estou com muita luta aqui, mas eu quero entregar o meu coração a Jesus hoje. Hoje é o dia para mim. Pode ser que tenha alguém aqui hoje, eu não sei. Pode ser que todos que estão aqui já tenham feito isso. Mas se tem você que não fez ainda, eu gostaria de ajudar você agora. Então faz um sinal com a mão para que eu veja, dizendo: olha, pastor, sou eu que estou aqui, eu preciso de Jesus. Eu já vi a sua mão ali. Mais alguém que vai dizer a mesma coisa? Dizendo: olha, eu preciso de Jesus. Alguém mais? Você me mostra direitinho a sua mão, porque eu, por causa da luz, não enxergo muito. Mais alguém? Já vi a sua mão ali. Mais uma pessoa? Eu quero guardar essas duas primeiras pessoas que levantaram a mão. Fica aí. Eu vou chamar você daqui a pouco para a gente conversar. Eu vou pedir para você vir até aqui comigo. E a gente vai orar junto. Mas talvez tenha alguém aqui hoje que tem andado por um momento de completa desorientação. Porque assim, está tentando tomar conta daquilo que não dá para tomar conta. Então, se você gostaria nesta manhã de pedir a Deus: Deus, eu quero colocar o Senhor no centro de tudo e ser apenas o administrador. Eu não vou pedir para você vir à frente, nada, só queria que você se manifestasse, dizendo: olha, eu quero sim. Pastor, ore por mim também nesta hora. Faz um sinal rápido com a mão para que eu veja. Levante e abaixe em seguida, só para eu olhar e ver que tem pessoas aí. Muito bem. Eu quero convidar todos a ficarem em pé, por favor. E eu quero aquelas duas primeiras pessoas que levantaram a mão, aqui e ali atrás, vem até aqui para a gente orar junto, por favor. Vamos falar com Deus a esse respeito. Está vindo aqui. Tinha mais alguém lá atrás. Vem até aqui, por favor. Como é seu nome? Marina. Tinha mais alguém? Não? Muito bem. Marina, você que não veio, não tem problema não, tá? Isso não é pecado não, fica tranquilo, né? Só porque a gente queria ter contato, né? Marina, Deus te abençoe, viu? Nós vamos orar juntos nessa hora, Marina. A Mônica que está aqui, Mônica, fica pertinho dela aqui. A Mônica vai ajudar você. Daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho, vamos dar uma Bíblia de presente para você. Mas mais do que isso, nós gostaríamos que você entendesse que quando a gente dá um passo na direção de Jesus, Jesus nunca vira as costas para nós. E Ele olha para nós com muito cuidado e muito carinho, tentando entender, entendendo exatamente as nossas limitações e aquilo que nos faz nos aproximar dEle. Então, faça essa oração junto comigo, Marina, assim, diga assim: Senhor Deus, eu entrego o meu coração a Jesus e peço que o Senhor venha ser o dono de todas as coisas e eu apenas administrador. Quero ser a pessoa que o Senhor pode contar para cuidar de tudo. Recebe então a minha vida, recebe o meu coração, perdoa os meus pecados e me ajuda, Senhor Deus, a colocar ordem em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. A Mônica vai te dar essa Bíblia, tá bom? Vai com ela lá, por favor. Gente, para nós não tem saída. Ou a gente se submete,
Somos bons mordomos ou simplesmente não somos nada. Deus abençoe você.